Amém. Obrigado, time de adoração. Pode se assentar. Bom dia a todos. É bom estar aqui mais um domingo para compartilhar com você esse tempo precioso que nós temos juntos aqui de adoração e também de sermos conduzidos pela palavra do Senhor a um entendimento, a uma experiência que nos faça crescer, dar mais um passo nessa jornada de nos tornarmos, de sermos discípulos de Jesus. Bom, essa celebração das 11 horas está meio diferente, não está? Normalmente a gente fica lutando por uma cadeira, por um espaço, né? Mas parece que as férias chegaram, o pessoal já começou a viajar aí, ou já começou a assar o pernil desde hoje, para quarta-feira, é cedo ainda, né? Quantos aqui são completamente apaixonados por comida de Natal? Quantos preferiam que fosse um churrasco? Já pensou, gente? Aquela linguicinha artesanal, recheada com passas? Churrasco de Natal. Corta a linguicinha, uns negocinhos pretos dentro da linguiça. Quantos aqui são apaixonados por uva passa? Entendi. Tem várias igrejas boas em Brasília para vocês visitarem. Bom, gente, tudo bem. Apesar da uva passa, Natal é uma época boa, não é? É maravilhoso. Eu gosto demais dessa época. Para mim, o ar muda, as pessoas mudam o jeito de falar, o jeito de se dispor umas às outras. É interessante como o clima muda. Eu sei que para algumas pessoas o Natal às vezes traz alguma saudade, às vezes traz até lembranças não tão boas, né? Para mim, o mês de dezembro, há alguns anos atrás, se tornou um mês um pouco saudoso, porque dia 30 de dezembro era o aniversário da minha mãe, né, que faleceu em 2021. Então é um tempo também que a gente sente aquela saudade. Minha mãe era muito festeira, né? Já falei para vocês aqui como minha mãe amava o Natal, né? Todo ano lá tinha o Papai Noel subindo na chaminé imaginária, porque as casas não tem chaminé aqui, né? A casa dela não tinha chaminé, mas tinha um Papai Noel lá subindo uma escada do lado de fora, como se fosse entrar na casa pela chaminé. E dentro, a gente chegava na casa e estava o Papai Noel subindo. E aí quando a gente entrava na casa, o Papai Noel já estava dentro. E ele tinha uma característica interessante. Ele rebolava quando você falava com ele. Então a gente falava, oi Papai Noel, aí ele tchu, 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 tchu. Aí ficava parado assim. Aí as crianças ficavam falando o tempo inteiro, Papai Noel, tchu, 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 tchu. Ficava rebolando. Era o Papai Noel da vovó, que ela ensinava a chamar Noel. Ela tinha esse negócio. Ela dizia, não vou ensinar Papai Noel. Papai só tem dois, o papai e o Papai do céu. E então o Papai Noel era Noel. Ela ensinava os netos a chamar só de Noel. Mas tinha lá, tá, gente? Desculpa escandalizar aí os que acham que o Papai Noel é o diabo, porque veste vermelho. Não sei essa ideia. Não faz muito sentido, mas tudo bem, tem gente que pensa isso. Respeito sua opinião, mas lá em casa tinha Papai Noel, beleza? Então é uma época muito boa. É uma época que no meu caso eu sinto saudade, mas hoje é uma saudade assim, que eu consigo falar, eu consigo rir, lembrar de coisas boas e tá tudo bem. É uma época também sobre esperança, sobre falarmos e criarmos expectativas a respeito do que está por vir. Esperança é encher o nosso coração por essa expectativa do que ainda não aconteceu, mas do que a gente crê que pode, que vai acontecer. E nós estamos nessa série de mensagens, Anunciação, Esperança para todo canto.
e é assim que nós enxergamos as profecias messiânicas. Quando nós abrimos o Antigo Testamento e nos dedicamos a olhar para as palavras proféticas a respeito da vinda do Messias, a respeito da vinda do Salvador, a respeito da vinda de Jesus, essas profecias são anúncios esperançosos a respeito do plano amoroso e gracioso de Deus para com a humanidade. E se eu perguntar para você nessa manhã aqui, quantos desejam ter esperança? Levanta a mão, quantos desejam ter e viver em esperança? Levanta a mão, quem deseja. Levanta a mão quem não deseja ter esperança. Agora levanta a mão quem não deseja participar das minhas enquetes. Tem gente também, tá vendo? Se eu pergunto para você, quem deseja ter esperança, é lógico que você deseja. Quem é o ser humano em uma situação saudável, mentalmente, emocionalmente, que não responde sim para essa pergunta? Eu quero sim, lógico, pastor, eu quero ter esperança, eu quero viver esperançosamente. Mas deixa eu fazer a pergunta de outra maneira: quantos aqui se comprometem a ter esperança? Foi menos, está vendo? Foi menos, provavelmente porque você nem sabe muito bem como responder essa pergunta. Essa pergunta é uma pergunta estranha para falar de esperança. Falar de esperança e dizer assim, eu me comprometo a ter esperança. Como assim? Por quê? Porque quando a gente fala de esperança, o nosso entendimento é de que esperança é algo que acontece por conta das circunstâncias. Não é algo que eu faço, não é algo que eu me comprometo a despeito das circunstâncias. Não, pastor, estou comprometido a ter esperança. Para a maioria das pessoas, essa afirmação não faz muito sentido. Porque para eu e você nos sentirmos esperançosos, a gente precisa olhar para a nossa vida, olhar para as coisas ao redor, olhar para o contexto, para as circunstâncias em que nós estamos e então encontrar sentido nisso para ter esperança. Quando a gente olha ao nosso redor, olha as circunstâncias, olha o contexto e o contexto não é entusiasmante, encorajador, a gente não tem esperança. A gente diz, não vai dar certo, não tem como mudar, é isso aí, não tem o que fazer, a gente perde a esperança. Mas nessa manhã eu quero convidar você a responder de maneira mais convicta. Sim, eu me comprometo a ter esperança. É um compromisso que eu faço hoje, diante de Deus. Eu me comprometo a andar esperançosamente. Abra sua Bíblia no profeta Isaías, capítulo 11. Isaías capítulo 11, nós vamos ler os cinco primeiros versos 1 a 5. Isaías capítulo 11, versos 1 a 5. Quando nós lemos as profecias messiânicas, e Isaías é o profeta messiânico, as mais significativas, conhecidas, claras, detalhadas profecias a respeito da vinda do Cristo, da vinda do Salvador, da vinda do Messias, foram pronunciadas pelo profeta Isaías. E elas têm o objetivo de criar hoje, no nosso coração, a percepção clara de que a vinda de Jesus sempre foi o plano de Deus, de que Deus tinha
desde a criação, o plano de enviar seu Filho, fazê-lo nascer como um bebê, viver como um homem, morrer numa cruz e ressuscitar, para que nós tivéssemos esperança. E diz assim o texto, e eu vou pedir para você que tem a Bíblia impressa, para você pegar uma caneta e circular, ou sublinhar, ou marcar algumas expressões que surgem nesse texto, ok? Então vamos caminhar juntos nessa direção. Olha só, diz assim, Isaías capítulo 11, versos 1 a 5: um ramo surgirá do tronco de Jessé. Aí você sublinha, marca aí, tronco de Jessé. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, um renovo brotará das suas raízes. Algumas versões trazem o rebento brotará das suas raízes. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Sublinha essa afirmação aí. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Que Espírito é esse? Diz Isaías. O Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de poder, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele se deleitará no temor do Senhor. Sublinha isso aí também. Ele se deleitará no temor do Senhor. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados e com justiça tomará decisões em favor dos pobres da terra. Ele ferirá a terra com a vara da sua boca, com o sopro de seus lábios matará o ímpio. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. Aí você sublinha essa última frase aí. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. A profecia de Isaías, vocês ouviram recentemente o pastor Jairo situar historicamente essa profecia, na primeira mensagem dessa série, que está no YouTube e está no Spotify, se você quiser ouvir. Essa profecia de Isaías, cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus, ela foi proferida, foi escrita, foi registrada durante 4 reinados. E eu não anotei, esqueci um dos reis, então peço desculpa, depois você pesquisa e descobre, tá bom? Mas começa no reinado do rei Uzias, passa por esse rei que eu não estou lembrado o nome agora, vai para o rei Acás e depois para Ezequias. Esses 3 primeiros reis eram reis que não temiam o Senhor, e por não temerem o Senhor, eles conduziram o povo a um descumprimento dos preceitos, dos ensinos que Deus tinha deixado para o seu povo. E eles levaram o povo de Deus a se afastarem da fidelidade e da vida com Deus. Naquele tempo havia 2 reinos, do norte e do sul, e quando eu falo povo de Deus, a respeito desses reis, eu estou falando do reino do sul, reino de Judá. Quando Isaías é chamado por Deus como profeta, inclusive, o que ele responde a Deus, para quem conhece a história? Ele diz assim: eu sou um homem de lábios impuros, no meio de um povo de impuros lábios. Isaías tinha a consciência de que o povo havia se desviado e se distanciado de Deus, da vontade de Deus, do plano de Deus. E Isaías é levantado como um profeta. E deixa eu dizer uma coisa para você sobre profecia. Todo homem que sobe para pregar a palavra de Deus diante de uma comunidade, ele precisa subir com o espírito de um profeta. Sabe por quê? Porque o profeta, ele tem um ministério que atua nos 3 tempos: no passado, no presente e no futuro. Toda vez que um profeta se levanta diante do povo de Israel, ele se levanta para que o povo lembre do passado. Ele se levanta para dizer: ei, vocês que se esqueceram do que Deus fez, vocês se esqueceram do que Deus ensinou, vocês se esqueceram de serem o povo desse Deus.
Então voltem às veredas antigas, voltem aos caminhos que o Senhor apresentou a nós como seu povo. Lembrem do que Ele ensinou, lembrem do que Ele fez e se convertam deste presente em que vocês estão, que é de distância, desvio e desconexão do Deus que os fez serem povo. E aí vem o tempo presente, porque o profeta se levanta para esse alerta, dizer: vocês não estão vivendo o que Deus queria para vocês. E porque vocês não estão obedecendo e vivendo o que Deus queria para vocês, vocês também estão experimentando as consequências de viverem distantes de Deus. Vocês sofrem, diz o profeta Oséias, por falta de conhecimento, porque não estão voltando seu olhar, sua mente e seu coração para o conhecimento de Deus. Se desviaram e trilharam seus próprios caminhos. O profeta Jeremias diz: viraram as costas para o Senhor. O profeta levanta para dizer: vocês precisam enxergar isso hoje. E aí vem o tempo futuro, ele diz: se vocês enxergarem isso, se vocês se comprometerem com o passado, hoje o futuro de vocês será outro, será diferente. O futuro de vocês será de resgate, de reconciliação, de restauração. Todo homem que levanta para compartilhar a palavra de Deus precisa fazê-la com esse espírito, de trazer o coração de cada um que ouve a olhar para o passado, olhar para as Escrituras, e olhando para as Escrituras, sondarem o seu próprio coração, a sua vida, o modo que ele está vivendo, e olhando para esse modo que está vivendo, dizer: eu preciso de conserto, eu preciso de restauração, eu preciso de mudança, eu quero mudar, porque eu quero um novo futuro, eu quero uma nova vida, eu quero uma nova direção para mim, para minha família, para aqueles que estão ao meu redor. É assim que uma profecia se levanta. É com essa missão que um profeta faz suas declarações. E Isaías se levanta num contexto horrível. O rei era Acaz. Acaz era um rei tão ruim, tão vil, tão distante de Deus, que no seu reinado, o povo de Israel passou a fazer sacrifícios infantis como forma de culto. Eles matavam suas crianças para cultuar. Era o que eles faziam sob a liderança de Acaz. Isaías se levanta nesse tempo para dizer: povo, vocês vivem sem esperança, vocês vivem sem expectativas de um dia melhor, de um futuro melhor, porque vocês estão se sujeitando a uma liderança que desobedece a Deus. E por conta disso vocês estão desobedecendo a Deus, e pela desobediência de vocês, vocês estão sofrendo e vão sofrer, se não voltarem às veredas antigas, se não voltarem para o lugar de fidelidade a Deus. E é por isso que a primeira expressão que eu pedi para você destacar na Bíblia aí é tão importante. O profeta Isaías abre sua profecia aqui nesse trecho dizendo assim: do tronco de Jessé. O texto diz: um ramo surgirá do tronco de Jessé. Essa palavra tronco e cria uma imagem nas pessoas que estão lendo ou ouvindo o profeta falar, a imagem de um toco de árvore, que não mais tem vida. Vocês já viram isso em algum lugar? Alguém vem, corta a árvore bem perto da raiz, fica só a altura de um banquinho, e aquele tronco não brota mais, morre. O tronco está firmado no solo, tem raízes profundas, é difícil arrancar ele dali, mas apesar de ter raízes fortes, robustas, profundas, ele não gera mais vida, não gera mais nada, nenhum broto sai daquele tronco.
Mas Isaías se levanta e diz: Israel, você é um tronco sem vida. Tronco de Jessé é uma referência a este povo que tem sua ascendência através de Davi e através de Jessé e de seus antecedentes, formando uma linhagem que caracteriza povo hebreu, povo de Israel. Quando Isaías diz: esse tronco de Jessé, que hoje está morto, apesar de suas raízes, está morto, esse tronco voltará a gerar vida. Desse tronco sairá um ramo. Mas por que Isaías fala tronco de Jessé e não raiz de Davi ou tronco de Davi? Porque a profecia de Isaías aqui no capítulo 11 é um confronto ao tipo de liderança, de reinado que estava atuante naquele tempo. Isaías não usa referência a Davi, porque Isaías quer dizer para o povo: eu não quero que vocês olhem para os reis, eu não quero que vocês tomem como referência esses líderes que estão desviando vocês do caminho do Senhor. Eu quero que vocês tirem do campo de visão de vocês os reis, os governantes, e olhem para a origem simples que nós temos como povo de Deus. Jessé era um camponês, pai de camponeses, e dentre os seus filhos camponeses, o mais simples era o que cuidava das ovelhas, Davi. Naquele tempo Davi não era rei de nada, não era grandioso, não era vitorioso em guerras. Davi era só um menino que cuidava das ovelhas porque ninguém mais queria cuidar. E aí Isaías diz: é dessa origem que brotará a vida novamente. Não é do coração altivo, não é da soberba e do orgulho dos governantes, não é do poder e da capacidade de oprimir dos reis. A vida brotará novamente para o povo de Deus, da simplicidade, da humildade, do lugar mais comum que alguém pode vir a nascer. E é por isso que essa expressão é tão importante. E a partir dessa expressão, Deus através do profeta Isaías faz 4 promessas. 4 promessas com as quais eu quero que você se comprometa nessa manhã. A primeira promessa: Deus promete vida onde não há mais vida. É o que diz: um ramo surgirá do tronco de Jessé, um renovo brotará das suas raízes. Sabe, a profecia, como eu disse, ela remete ao passado, ela alerta sobre o presente e ela anuncia um futuro que eu e você podemos viver, se nos comprometermos. Isaías está afirmando: do tronco de Jessé brotará. Mas essa afirmação profética, ela não é uma ação que acontece a partir da passividade daqueles que esperam. Essa afirmação profética é uma realidade que acontece a partir do compromisso daqueles que creem. Não é a passividade dos que esperam, mas o compromisso dos que creem. E isso se aplica à sua vida. Você quer que o seu casamento mude, você quer que o seu contexto familiar seja de paz, de harmonia, de mútuo entendimento. Você quer que a sua vida se organize, que a sua vida se encontre novamente, porque você se sente perdido. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: isso não vai acontecer na passividade de quem espera, isso vai acontecer no compromisso de quem crê. Casais sentam na minha frente, num tempo de aconselhamento, e dizem: pastor, acabou nosso casamento, a gente está aqui
como um último suspiro, uma última tentativa. E eu digo para eles: olha, o Deus que eu creio é o Deus que restaura casamentos, em qualquer circunstância que eles estejam. Mas Ele restaura quando vocês se comprometem com essa restauração. O futuro de vocês é restauração. E eu posso profetizar isso sem nenhum medo, porque isso é a palavra. Ele prometeu restaurar. E eu posso profetizar, porque a palavra sustenta isso. Eu posso profetizar restauração sobre o seu casamento. Contudo, isso não vai acontecer se vocês sentarem e esperarem. Isso vai acontecer se vocês crerem e se comprometerem com esse processo. Então, a primeira promessa que você recebe e com a qual você precisa se comprometer: Deus traz vida onde não há mais vida, traz vida. Então não é tempo de você desistir, não é tempo de você dizer acabou, não é tempo de dizer não dá mais. É tempo de dizer: eu posso ter esperança, porque eu me comprometo com esse Deus que traz vida onde não há mais vida. Deus não esquece suas promessas, mesmo quando tudo está perdido. Este povo de Judá estava perdido na mão do reino assírio, do império assírio. Perdidos, não tinham o que fazer. Mas o profeta levanta e diz assim: a vida brotará onde não há esperança. A vida nascerá onde não há esperança. Os comentaristas dizem que essa profecia é messiânica, mas ao mesmo tempo ela é num tempo um pouco mais próximo. Porque o rei que sucedeu Acaz foi o rei Ezequias. E o rei Ezequias restaurou Judá através da fidelidade a Deus. Ele trouxe o povo de volta à obediência a Deus, e essa obediência a Deus restaurou o reino de Judá. Segunda promessa: Deus promete vida onde não há vida, mas Deus também promete a sua vida entre nós. Não a vida no sentido genérico, não a vida no sentido de continuar caminhando, respirando e vivendo, mas no sentido da presença dEle como a vida em nós. O que eu pedi para você destacar nesse texto aí, depois do tronco de Jessé, foi o Espírito do Senhor, o quê? Repousará sobre ele. Qual é o Espírito? Leia aí comigo. Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, de conselho, de poder, de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías está fazendo um contraponto para que o povo enxergue como eles estão se distanciando de Deus por causa de um líder, por causa de um rei sobre quem o Espírito do Senhor não repousou. Um rei de quem o Espírito do Senhor se retirou, Acaz. E Isaías está dizendo: quando o Espírito de Deus repousa sobre alguém, esse Espírito é de sabedoria, entendimento, conselho, poder, conhecimento, temor do Senhor. Nada disso vocês veem em Acaz. Nada disso vocês veem na liderança que hoje está sobre vocês. Os reis que antecederam Acaz também, reis corruptos, cheios de anseio por satisfazer seus próprios desejos. Mas Isaías está anunciando a vida de um rei que nunca mais deixará de reinar. E este rei, cujo reino não terá fim, sobre ele repousará o Espírito do Senhor. E ele trará entendimento, ele trará sabedoria, ele trará conhecimento, ele trará temor, ele trará poder.
Quando você abre a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus está sentado com os seus discípulos à mesa, na ceia que antecedeu a sua crucificação. E se você olhar o capítulo 14, a maior parte desse capítulo, o tema é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Nessa experiência, Jesus sopra sobre seus discípulos, simbolizando que está deixando sobre eles o seu Espírito. E há uma afirmação de Jesus linda, e que muitas vezes eu e você passamos batido, não prestamos atenção, não observamos com a importância que ela tem, a beleza que ela tem. E eu acho até que os discípulos também não entenderam. Eles estavam lá na mesa comendo, mastigando um pão, pegando um pedacinho de cordeiro, misturando, comendo, fazendo aquele sanduichinho, tá, toma um copo de vinho, aquele momento que todo mundo gosta, sem uva passa, né, aquela alegria. E aí Jesus diz assim: o Espírito do Senhor, vocês já conhecem, porque Ele está entre vocês, mas Ele estará em vocês. E aí Tomé olha para Bartolomeu e diz assim: passa a salada, por favor. Porque ele não prestou atenção no que Jesus disse. Assim como eu e você, às vezes lemos coisas na palavra e não prestamos atenção na profundidade do que está sendo afirmado. O que Jesus nessa frase está dizendo é: o Deus Criador dos céus e da terra vive entre vocês. Eu estou entre vocês. E até esse tempo, vocês conhecem esse Espírito, que antes de tudo existir, pairava sobre a face das águas. Vocês conhecem esse Espírito porque Ele está entre vocês. Mas chegará o tempo, e é logo ali, em que esse Espírito, que pairava sobre a face das águas quando nada existia, esse Espírito que foi enviado como o Filho e habita hoje entre vocês, esse Espírito habitará em vocês. Quando o profeta diz que sobre o broto, sobre o rebento, repousará o Espírito do Senhor, Jesus está dizendo sim. O Evangelho de Mateus, Jesus levanta e declara a profecia de Isaías: Ele me ungiu para pregar restauração, boas novas, libertar os cativos. Sobre mim está o Espírito do Senhor. Jesus afirmou isso. E Jesus, que afirmou: sobre mim está o Espírito do Senhor, Ele também afirmou para os seus discípulos: deixo-vos o meu Espírito. Esperança não é algo que eu e você sentamos e esperamos. É algo que eu e você nos comprometemos a viver. Esse Espírito que deu ao broto do tronco de Jessé sabedoria, entendimento, conselho, poder, conhecimento, temor, é o Espírito que habita em mim e em você. Você quer ter esperança sobre o seu casamento? O Espírito habita em você. Você está tratando seu cônjuge com sabedoria? Você está buscando na relação entendimento? Você está cultivando nesse trato conhecimento mútuo? Você está exercendo o que é do Espírito, desse Espírito que o apóstolo Paulo diz, nos dá uma esperança que não falha. Romanos capítulo 5, a tribulação produz perseverança, perseverança um caráter aprovado, o caráter aprovado produz esperança, e essa esperança é posta em nossos corações por quem? Pelo Espírito.
Como eu e você vamos nos comprometer com a esperança? Vivendo o que esse Espírito gera em nós. O fruto que esse Espírito gera em nós. Terceira promessa. Deus promete sua justiça entre nós. O que eu pedi para você destacar no texto? Ele se deleitará no temor do Senhor. É o que o profeta diz. Esse líder, esta promessa, este broto que surgirá do tronco de Jessé, esse Messias esperado, essa promessa de que Deus vai nos visitar, ele se deleitará no temor do Senhor. Sabe o que significa isso? Ele terá prazer, ele se satisfará em ser obediente a Deus. Não é como esses reis que vocês têm. Esses reis se deleitam na desobediência. Esses reis têm prazer em fazer o que eles querem a despeito da vontade de Deus. Esses reis têm seus próprios planos, seus próprios anseios. Esses reis que lideram vocês não são como aquele que virá. Aquele que virá terá prazer em obedecer. E se eu fosse Isaías, acrescentaria: e quem obedece é mais feliz. Mas Isaías diz: porque ele se deleita no temor do Senhor, ele não vai julgar pela aparência, nem decidirá simplesmente com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres da terra. Ele julgará com equidade. Agora, hoje, como que o governo de Jesus se manifesta na terra? Hoje, Jesus veio ao mundo, manifestou seu ministério, seu poder. Ele manifestou na terra. Mas ele subiu aos céus. E depois que ele subiu aos céus, como o seu reino se manifesta? Como se estabelece na terra o reino de Deus, o governo de Jesus na terra? De que forma ele estabelece? Como é que você responderia essa pergunta? Sabe de que forma ele estabelece? Igreja. Eu e você somos o governo de Deus na terra. Agora, tenha cuidado como você vai entender isso. Tenha muito cuidado. Sabe por quê? No tempo de Jesus, os fariseus entendiam isso de forma equivocada. Eles achavam que o Messias viria para desbancar César. Eles achavam que o reino do Messias seria um reino que subjugaria o Império Romano. E eles estavam aguardando um líder que os conduzisse novamente ao seu lugar de protagonismo na história. Nós somos Israel. Nós somos aqueles que têm os olhos de Deus voltados para nós. É isso que significa o nosso nome. E quando o Messias chegar, nós seremos colocados em destaque. Nós reinaremos sobre a terra. Não será mais César, nem Império Romano. Não serão os assírios. Não serão. Seremos nós. Nós vamos reinar sobre a terra. Deixa eu falar uma coisa com você, com muito cuidado, mas necessário. A igreja de hoje incorre no mesmo erro dos fariseus de outrora. Muitos de nós passamos a acreditar que a justiça se estabelecerá através de um Estado, de um governo cristão. E esse governo cristão é quem vai estabelecer a justiça. E esse ou aquele que levanta a bandeira X, Y, é quem vai ajudar a restabelecer o que é justo. Ele fará valer o que é justiça. Esse governo, esse Estado fará valer o que é justiça. Deixa eu dizer para você uma coisa. A justiça não é
uma política. Não é um desencadeamento lógico de ideais que fazem sentido para os homens. Não é isso. Justiça. Justiça não é um conjunto de ideias que, se fazendo valer, vão estabelecer essa chamada justiça. Justiça não é uma coerência partidária, não é ter os ideais. Justiça, ouça bem, justiça é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Ele é a justiça de Deus se manifestando na terra. A igreja não tem que carregar um ideal, a igreja não tem que carregar um vínculo com qualquer pessoa que seja. A igreja tem que carregar Jesus Cristo, porque Ele é a esperança do mundo, Ele é a justiça de Deus na terra, e só viveremos em um lugar justo quando Jesus se manifestar plenamente sobre toda a face da terra. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Um dia Ele virá, e aí nós conheceremos o que de fato é a justiça, porque é Ele quem vai estabelecê-la. Você quer viver em um país com esperança? Ou você quer viver com esperança em um país? Comprometa-se com isso. Comprometa-se em continuar a manifestação de Jesus na terra, porque Ele é a justiça. Quarta e última promessa. Deus promete sua santidade entre nós. Veja que a profecia, ela está dando características ao broto, aquele que irá nascer no tronco de Jessé. E veja que, quando eu falo sobre as promessas, eu estou falando da vida de Deus aqui, eu estou falando da justiça de Deus entre nós, eu estou falando da santidade entre nós. Porque Jesus não é um referencial que nós colocamos na parede. Jesus é uma pessoa viva, com quem nós nos relacionamos. Jesus é um Espírito presente, com quem nós habitamos, e Ele muda nossas posturas, nossas ideias, nossas escolhas, nossas palavras, nossas atitudes. Ele muda a nossa vida. A santidade dele precisa habitar em nós. Deus prometeu sua santidade entre nós. O que o profeta diz? Ele ferirá a terra com a vara da sua boca, com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. A retidão será a faixa do seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. Isso é lindo, porque é uma profecia e ao mesmo tempo uma poesia. Porque Isaías está dizendo: esse líder que surgirá, esse broto que irá nascer em algum lugar no futuro, esta vida que vai surgir a partir do povo de Deus, este homem, este Messias, este líder ferirá, mas ferirá com a sua boca. O povo de Israel estava acostumado a ver os reis, e os reis naquele tempo eram guerreiros. Davi inaugurou uma linhagem de reis guerreiros, e Israel passou a esperar e desejar que seus reis fossem homens de guerra, homens de luta, homens que fossem à frente no campo de batalha. Aquele povo estava acostumado a enxergar os seus reis ferirem e matarem, com lança, com flecha, com espada. Mas Isaías está dizendo assim: esse ferirá com a vara da sua boca. Ele ferirá com a palavra. E Hebreus diz que a palavra de Deus é
espada. E ela é tão penetrante que quando ela entra, ela divide juntas medulas, alma, espírito, ela discerne o íntimo daquele que é ferido por ela. A ferida que Jesus causa com a sua palavra não é a ferida de quem mata, mas é a ferida de quem cura. Quando você vai para uma cirurgia, o que o médico faz com você? Ele te corta, ele te fere. E aquela ferida pode até te matar, mas a ferida que o médico faz na sala de cirurgia é para te curar. Essa ferida que Isaías promete será causada pelo Messias, é uma ferida que cura, é uma ferida que retira aquilo que está em nós e não deveria estar, está nos adoecendo, está nos maltratando, e Ele vem e nos fere para retirar aquilo que está nos matando. O profeta diz: com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Quando ele fala, o ímpio morre. Sim ou não? Sabe por que ele morre? Porque quando Jesus fala, o ímpio morre, nasce um crente. O apóstolo Paulo diz: eis que tudo se fez novo. O velho homem morreu e nasce uma nova criatura. Jesus fere para nos curar. Jesus mata para que possamos renascer com uma nova natureza. Isaías diz assim: a retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. Os reis têm orgulho dos seus feitos, das guerras que venceu, estampadas. Os reis têm orgulho do brasão que carregam em seus cintos. Eles têm orgulho de suas próprias conquistas, eles têm orgulho do que realizaram em seu próprio nome. Mas Isaías está dizendo: vocês um dia serão liderados por um homem cujo orgulho e a autoridade estarão no fato dele andar de maneira reta, santa, no fato dele ser fiel quando ninguém mais será fiel. Ele permanecerá sendo fiel. E todas essas características que foram profetizadas a respeito do Messias foram cumpridas em Jesus, e porque elas foram cumpridas em Jesus, eu e você podemos experimentá-las, reproduzi-las, vivê-las. A esperança que você quer para a sua vida, a esperança que você deseja para o seu futuro, a esperança que você espera para o seu casamento ou para o seu futuro relacionamento, a esperança que você tanto almeja, é um compromisso seu, não é simplesmente uma expectativa. A esperança não vem na passividade dos que esperam, a esperança vem no compromisso dos que creem. Assim como Jesus usava a palavra, assim como Jesus tinha como alvo a salvação, assim como Jesus andava em retidão e em fidelidade, eu e você precisamos buscar este mesmo caminho. Ele veio para nos tirar do desespero, Ele veio para nos tirar dos nossos pecados, Ele veio para nos tirar das nossas corrupções, das nossas infidelidades, para nos dar uma nova vida, e nessa nova vida uma nova esperança. Natal é sobre esperança. Ainda que você esteja num momento que as circunstâncias dizem não há esperança, mas Natal é nos lembrarmos que a profecia de Isaías se cumpriu, e que o broto do tronco de Jessé nasceu,
e que sobre ele repousou o Espírito do Senhor, e que em sua vida o que nós vemos é que ele se satisfazia em obedecer, e que a sua santidade foi transformando a vida de todos ao seu redor. A despeito do que você possa estar enfrentando ou tenha enfrentado, dores, fracassos, incertezas, Jesus é a prova de que Deus é fiel, de que Deus é cheio de graça para com a sua vida, e Ele sempre agirá a seu favor, ainda que precise te ferir para te curar. Eu comecei essa mensagem fazendo uma pergunta: você quer ter esperança? E todos levantaram as mãos. Depois eu perguntei: você se compromete a ter esperança? E alguns ficaram em dúvida sobre como responder essa pergunta. Eu estou aqui abrindo uma palavra profética e desejando também ter uma palavra profética sobre a sua vida. Não profética no sentido de revelar os números da Mega Sena para você, mas profética para dizer que há uma história que nós precisamos lembrar. E ao olharmos para essas promessas e essa história, nós precisamos olhar também para o nosso presente e pensar o que precisa ser mudado, o que precisa ser restaurado, o que precisa ser consertado, e nos comprometer com isso, porque se você se compromete com isso, você estará se comprometendo com a esperança. Se você olhar para Jesus, esse Jesus que foi profetizado, esse Jesus que se revelou no Natal, e dizer: esse Jesus eu quero hoje na minha vida, esse Jesus vive em mim e eu quero expressá-lo, aí você estará comprometido com a esperança. Não será mais alguém passivo que espera, mas alguém comprometido que crê. Eu quero orar com você. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua fidelidade de prometer e cumprir, Senhor. Obrigado, Senhor, porque na Tua fidelidade nós podemos ser encorajados a ter esperança. Mas a minha oração nessa manhã, Senhor, é que olhando para a Tua fidelidade, além de sermos encorajados a termos esperança, que também sejamos encorajados a nos comprometer com essa esperança, a não só desfrutarmos da esperança que o Senhor dá, mas sermos instrumento dessa esperança, onde estivermos, com quem estivermos. Nos faz levantar nesta manhã, Deus, dizendo: eu me comprometo a viver esperançosamente, a ser como Jesus, a ter Teu Espírito guiando minha vida, a ter prazer em conhecer Tua vontade e obedecer, e a manifestar a Tua vida, a Tua santidade, através dos meus atos, das minhas palavras. Espírito Santo, o que eu peço é que o Senhor promova esse desejo. A Tua palavra diz em Filipenses capítulo 2 que o Senhor é aquele que opera tanto o querer quanto o realizar. E eu peço, Espírito Santo, que o Senhor faça isso na vida de cada um aqui. Que o Senhor promova em nós o desejo e o compromisso de realizarmos a esperança que só o Senhor pode nos dar. Em nome de Jesus. Amém. Se você nesta manhã se sentiu encorajado, incomodado, mexido de alguma maneira a dar um passo em direção ao seu relacionamento com Jesus, ou um passo de retorno, de volta a ter um relacionamento com Jesus, a gente quer te ajudar.
A vocação dessa igreja é formar vidas em Jesus. Essa é a nossa missão. Então todo mundo que chega aqui, a gente quer ajudar para que isso aconteça, para que você passo a passo vá formando sua vida, tendo Jesus como o firme fundamento, como o alicerce. E para a gente ajudar, a gente precisa chegar até você. Então você pega uma ficha como essa que está na cadeira aí, preenche, entrega para os nossos voluntários e a gente vai fazer contato com você para te ajudar a dar os próximos passos em direção a Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Escutem o pastor Jairo aí, que ele tem notícias. Antes do pastor Jairo, um vídeo.